Mediunidade. Conceituação da mediunidade e análise geral dos seus problemas atuais. O livro de J. Herculano Pires. Capítulo 4. A energia mediúnica. A energia mediúnica, ela tem características próprias e, por mais que as pessoas tentem definir a mediunidade, com os conhecimentos que nós temos hoje na Terra, fica muito complicado, porque nós lidamos com espíritos que não vemos. O médium gera energia que não é percebida por todos. Então, todos nós vamos passando por conhecimento, por informações que vão chegando para nós, que vão trazendo as possibilidades de entender isto ou aquilo. E sempre tem aquela parte que nem todo mundo vai entender. E é por isso que estudar a mediunidade exige a transcendência do pensamento. E Herculano Pires aqui ele faz uma transcendência importante e traz para nós dados técnicos para que a gente possa repensar a mediunidade e ver quão longe foi Kardec, quantas conquistas ele trouxe para nós, porque o que ele descreve a ciência ainda está tentando entender e ele descreveu. E por mais que as pessoas tentem ir contra Kardec, quando a ciência vai mexer, lá está. Logicamente que vai ter algum tópico que Kardec escreveu que as pessoas vão falar, não, aqui não está bom, aqui não está certo, ou aqui foi mal escrito, essa palavra não está bem empregada. Porque, lógico, ele fez um trabalho hercúleo ao escrever a codificação espírita num período que não tinha nenhuma ideia do que era. Então ele criou tudo. Junto com os espíritos, tudo foi criado. A partir então de um determinado momento, começamos a ter muitos livros explicando a mediunidade, explicando a doutrina espírita, explicando os espíritos, amplia o leque. Então, vamos perceber e entender outras coisas, mas achar uma falha aqui e ali não quer descaracterizar toda a obra, mas a parte científica da doutrina, quanto mais a ciência mexe, mais ela comprova, em muitos aspectos. Principalmente com relação à mediunidade. Energia mediúnica. Desde Kardec, a teoria dos fluidos tem provocado divergências entre os cientistas e os espíritos. Chegou-se a criar uma prevenção contra a palavra fluido e alguns espíritas, ligados a atividades científicas, consideraram a teoria espírita a respeito, propondo modificações na terminologia doutrinária. E aí que vem um grande perigo. As pessoas começam a querer criar as modificações em certos termos que são usados na doutrina espírita. Os termos, a ciência não consegue provar, porque são muito transcendentes para a ciência que nós temos nesse momento. Pode ser daqui uns 10 anos, 20 anos, consigam filmar os espíritos, ouvir os espíritos de uma forma mais ostensiva. Até porque, na hora que os russos e chineses resolverem pesquisar a respeito, com todo o aparato tecnológico que eles têm hoje, certamente vão conseguir, até porque conforme vamos ver aqui no texto, a União Soviética já tinha feito grandes descobertas a respeito do tema. O avanço rápido das ciências neste século mostrou que a razão estava com Kardec. O próprio fluido magnético que a descoberta da sugestão hipnótica parecia ter anulado por completo, retornou ao campo das hipóteses, trazendo para nós mais um reforço sobre esse fluido. E a questão do fluido, porque não tem como a gente fazer essa definição. Então é um fluido psíquico. Pode ser elétrico, pode ser magnético. Mas ele está além do fluido elétrico produzido pela eletricidade e do fluido magnético também produzido pela eletricidade. Ele é muito mais sutil, ele é muito mais transcendente e maleável e com poderes inimagináveis, podemos dizer. Na evolução conceptual provocada por Einstein, entretanto, a teoria dos fluidos universal não foi afastada do campo científico, mas apenas colocada por ele, Einstein, entre parênteses, como problema pendente para soluções posteriores. Se Einstein deixou para pensar mais tarde, deixou um dado ali entre parênteses, que era uma forma dele colocar um código para saber que depois vamos discutir esse assunto, porque ele percebeu que tinha muita coisa para ser repensada. Hoje a situação é inteiramente favorável ao espiritismo. A física nuclear nos apresenta uma imagem fluídica do universo, verdadeiro domínio dos fluidos.
Quando todo mundo achava que não existia mais fluido, a física nuclear vê que tem algo diferente. Algo que fica entre o corpo físico e o corpo espiritual. Não é palpável como o corpo físico e também não é imponderável como as pessoas imaginavam. E não é o fluido da mecânica, que o fluido da mecânica é um óleo ou um líquido qualquer, de preferência viscoso, que, ao ser impulsionado por uma bomba dentro dos princípios estabelecidos, ela vai produzir movimento e força. Normalmente parte de uma bomba que impulsiona um óleo de uma superfície pequena para uma grande. E aí, ele adquire uma força de mover toneladas, de acordo com a bomba, de acordo com as mangueiras, de acordo com o sistema montado. Então, esse fluido, esse óleo, na mecânica, tem um poder extremamente transcendente perante aquilo que nós vemos. Da mesma forma, transcendente no sentido de como que você imaginaria que um trem de pouso do avião iria fazer aquele processo de recolher e expandir com total segurança? E são muito pesados. É um sistema hidráulico. Então tem mangueiras apropriadas, tem uma bomba apropriada e um mecanismo que impulsiona o óleo de uma superfície mais fina para uma mais grossa, depois de uma mais grossa para uma mais fina, para ele poder recolher, e vem uma outra bomba com outro pistão para fazer fechar. Então, de acordo com o arranjo que se faz com o óleo, o fluido óleo na mecânica, ele vai ter uma força. E nos fluidos da mediunidade, nos fluidos psíquicos, sabemos que ele tem força, que ele age, que ele interage, mas não conseguimos compreender plenamente como tudo isso se dá. A face recente da efluviografia, com a descoberta das câmaras Kirlian de fotografias sobre campos imantados com energia elétrica em alta frequência, e as recentes experiências soviéticas com as câmaras adaptadas a microscópicos eletrônicos de alta potência, liquidaram essa velha pendência. Aí, nós vemos que a tendência das pessoas é negar as coisas espirituais. Qualquer coisa mais transcendente daquilo que eles podem... Aqui, essa caneta eu posso pegar, então ela existe. Opa, ela tem uma energia. Não estou vendo a energia. Aí tem o controle remoto, que se eu aperto aqui, vai passar o slide. Ele mandou um sinal eletrônico. Aí isso eu posso explicar de acordo com a ciência, com a eletrônica, tem explicação, mas a mediunidade... Então, eles descobriram coisas importantes. A máquina Kirlian tira a foto da sua aura e prova que as cores da aura são diferentes em cada pessoa. Abriu-se novamente o campo científico à área da fluídica. Já podemos pensar em termos de fluidos sem cometer nenhuma heresia científica, mas seria temerário querermos definir a mediunidade como uma espécie de energia fluídica, pois a sua natureza evidenciou-se desde o tempo de Kardec como simples processo de intermediação, ou seja, de relação. E aqui vai ter um campo de pesquisa vastíssimo para todos nós procurarmos estudar e entender, ou aceitamos a mediunidade como uma simples aproximação de um espírito sobre uma mente que consegue captar aquele pensamento, consegue captar aquelas ideias. Normalmente, os médiuns audientes ouvem o pensamento dos outros. E os médiuns videntes veem o perispírito do outro. Mas são poucos os médiuns videntes, são poucos os médiuns clariaudientes. E aí, cria-se todo um tabu, porque é um estado anormal da consciência, mas a pessoa não é uma pessoa anormal. É uma pessoa que tem um dom especial. Então, o sexto sentido, de ver e de ouvir, além que eu chamaria de sétimo sentido, porque o sexto sentido é o sentimento. Então, esse sétimo sentido que nós temos de perceber o plano espiritual, por vários mecanismos, ele traz para nós importantes correlações que nós temos que procurar entender que algumas pessoas têm e outras não. E não pode ter inveja de quem tem. Tem que procurar entender o processo e ver o que se pode ser feito para que ambos possam viver com segurança e ajudando-se mutuamente. A mediunidade em si não é um tipo específico de energia, mas se processa como tudo quanto existe, através de energias espirituais e materiais em conjugação. O ato mediúnico tem hoje a sua dinâmica operatória bem conhecida, que foi explicada pelos espíritos a Kardec, a revelia das hipóteses
por isto formuladas. A mediunidade, então, tem um aspecto próprio, um tipo específico de energia que ela emana, e vai conjugar energias materiais que o médium externa com energias espirituais que os espíritos externam. Seriam fluidos? E aí, essa conjugação de energias vai fazer com que se processe essas informações, desde que o médium tenha sensibilidade para traduzir aquele pensamento, aquelas ideias. E, por mais que criassem teorias a respeito, os espíritos foram esclarecendo passo a passo, deixando com Kardec a base do entendimento de como se processa. A comunicação é pensamento a pensamento, sentimento a sentimento, transformando, então, o médium, aquele pensamento do espírito, em algo que nós conseguimos entender, nós que não percebemos plenamente os espíritos se comunicando. Então, o ato mediúnico em si consiste da ação do espírito sobre o corpo de um encarnado, que na realidade sobre o espírito de um encarnado que está preso a um corpo, e tem essa pessoa um dispositivo especial que faz com que ela leia o seu próprio pensamento, o pensamento do espírito comunicante, e sabe discernir entre um e outro e passa a mensagem com a segurança que precisamos para obtermos o resultado e a resposta. Então, o médium é uma pessoa que tem uma condição especial na sua estrutura psíquica. Veja bem, você compra um computador e ele vem sem Windows. Ou você coloca o Windows ou você coloca o Linux, senão você não vai conseguir utilizá-lo. Aí você colocou. Aí você quer escrever um texto, você tem que ter o Office ou o LibreOffice. Se você não tiver um ou outro, você não vai conseguir abrir o Word, nem o PowerPoint, e assim por diante. Da mesma forma, um médium tem lá um Windows super sofisticado, o outro tem um bom software, mas não tem os programas. À medida que ele vai estudando a doutrina espírita, os programas podem ser adaptados para rodar naquele software, aliás, hardware, né? Ele tem o hardware, que é só o cérebro, com potencialidades, que todos nós temos potencialidades mediúnicas. Então, se ele vai estudando, meditando, fazendo os trabalhos caritativos, o seu hardware vai passando por adaptações, por atualizações, através dos softwares que a espiritualidade possui, e aí você vai produzir alguma coisa mediúnica, vai dar algum produto mediúnico. Mas algumas pessoas são aquele computador mais sofisticado. Ele já tem o hardware e o software implantado nele. É só ele aprendendo a acionar o software na hora certa para ele ter as comunicações. Então, recapitulando, a pessoa A tem um bom hardware, mas o software que ele usa não é adaptado para produzir o fenômeno mediúnico. Então ele precisa de fazer todo um trabalho de preparação e à medida que é permitido pela espiritualidade, o software vai sendo instalado, vai sendo atualizado, instalado e atualizado até que ele possa produzir mediunicamente. Outra pessoa já tem o hardware e o software. Então outro que já tem o hardware e o software, ele automaticamente, ao se concentrar, ele dá a passividade, ele dá a comunicação. E aí ele tem que saber o controle de quando usar aquele software ou não. E esse dispositivo se dá com treinamento, com oração e com a caridade. E com isso você adquire a simpatia dos bons espíritos para te proteger. Portanto, a mediunidade ela está em nossa mente, assim como um computador tem seus hardware e seu software. O hardware é a máquina em si, mas nem toda máquina é apropriada para rodar todos os tipos de programa. Por exemplo, os jovens que gostam de jogos têm os computadores gamers, que são computadores mais grossos, mais potentes, com mais ventoinhas para ventilar. E os outros computadores você pode jogar com moderação, porque ele vai esquentar. Então, aí já dá para a gente ter uma ideia de que tudo pode ser usado dentro das possibilidades. O espírito tem em si mesmo uma forma de energia pura e sutil que não podemos captar e analisar através dos aparelhos materiais. O espírito em si é uma essência divina que, desde o átomo ao anjo, ela vai sempre se expandindo,
para adquirir uma dimensão muito maior do que imaginamos ou podemos conceber. Energia do espírito. Agora, o perispírito é aquilo que a gente pode ver com mais facilidade, é que a gente vai perceber com mais facilidade. A maioria dos médiuns veem o perispírito, porque o espírito é a essência. É poucos os médiuns que têm evidência capaz, com a capacidade de fazer a separação de tudo que ele vê. A mesma explicação que nós fizemos. Qual o programa que tem no seu computador? Na teoria espírita, é o princípio inteligente, dotado de potencialidades insuspeitáveis. Em nosso estágio evolutivo, só conhecemos o espírito por suas manifestações através de energias por ele usadas. Mas essas energias não são o espírito e sim as forças de que ele se serve. Então, o espírito tem um conjunto de forças com as quais ele se serve, com as quais ele utiliza, e com isso ele vai conseguir fazer os manejamentos de energia. De novo, recorremos ao software. Cada um tem um software instalado para produzir os trabalhos. E cada médium, então, vai fazer o seu trabalho de acordo com aquilo que ele é capaz de produzir. E o detalhe, para que você ligue um periférico no computador, tem que ter compatibilidade. Se não tiver compatibilidade, não funciona. Então, nem todos os espíritos vão se comunicar com todos os médiuns, por causa da falta de compatibilidade. O programa instalado num está muito diferente, muito defasado do que está instalado no outro. Da mesma forma que, outro detalhe importante a gente observar, eu não consigo ver o programa que está instalado no computador. A não ser quando eu abro a tela, vou lá, pesquiso. E às vezes tem que fazer uma pesquisa mais sofisticada, nem todos sabem pesquisar para encontrar aquele programa que está lá instalado. Então, algumas pessoas não vão saber fazer a identificação de onde está a mediunidade, como é a mediunidade, nem vão querer entender, conseguir entender. E para outros isso é tão simples e tão fácil, que até as explicações ficam difíceis de serem feitas. Cada um está em um patamar de entendimento e de evolução para compreender o processo e o mecanismo. A essência do ser é uma realidade que escapa a todas as possibilidades cognitivas das ciências. Só a filosofia consegue abordá-la através dos métodos do pensamento, mas assim mesmo, sem poder defini-la como deseja. Por mais que a gente queira definir as possibilidades mediúnicas, é só no aspecto filosófico e com a observação da prática mediúnica que a gente vai saber fazer as devidas investigações. Mas não dá para chegar à prática mediúnica sem estudar teoria. E mesmo estudando a teoria, tem pessoas que durante a prática vão ter lá seus receios, seus medos, seus melindres, seus questionamentos e uma série de tendências naturais dos seres humanos. O Espiritismo nos socorremos da expressão princípio inteligente para definir essa essência e sua natureza, porque a inteligência, como poder capaz de penetrar a essência das coisas e nos dar o conhecimento, é o seu aspecto mais evidente para nós. Na verdade, só conhecemos pelos efeitos do que somos e não pelo que somos. O princípio inteligente é a essência da natureza de todas as vidas. E todas as matérias têm lá o seu princípio inteligente, cada um passando pelo seu estado de percepção, de compreensão, de evolução, para que todos possam saber viver dentro desse conjunto de ações e situações para o empreendimento da sua vida. Então, nós temos que prestar atenção que, ao estudarmos a mediunidade, nós estamos tentando entender uma essência que só podemos concebê-la filosoficamente pela mente, pelo pensamento, pelo entendimento, porque a maioria de nós não estamos vendo o espírito e, portanto, nós estamos vendo a parte mediúnica acontecer. No Espiritismo, nos socorremos da expressão princípio inteligente para definir essa essência e sua natureza, porque a inteligência, como poder capaz de penetrar na essência das coisas e nos dar o conhecimento, é o seu aspecto mais evidente para nós. Na verdade, só nós conhecemos pelos efeitos do que somos e não pelo que somos.
Temos uma inteligência porque nós podemos produzir algo que só uma inteligência consegue produzir. Por exemplo, dirigir. Você dirige porque você tem uma inteligência que você vai dimensionar o espaço, a velocidade de segurança, quando tem que frear, quando tem que acelerar. Tem uma inteligência. Da mesma forma, para você produzir um trabalho científico, você tem que ter uma inteligência. Então, o princípio inteligente é aquela essência que nós não temos ainda domínio sobre ela, mas ela penetra todas as coisas e traz para nós todas as possibilidades de visualizarmos, de entendermos à luz do Espiritismo. E de qualquer ciência, no caso, que queira pesquisar a inteligência, vai procurar, vai entendê-la através desse mecanismo sutil dos efeitos que ela produz. E cada inteligência está num patamar de evolução em um nível de expressão das suas potencialidades. As energias da mediunidade e seu modo de agir foram definidos por Kardec através de suas pesquisas e com auxílio de entidades espirituais superiores. Essa definição, atrevida, longamente combatida, criticada e ridicularizada por cientes e inscientes, está hoje plenamente confirmada no seu aspecto pelas pesquisas científicas da parapsicologia, da física nuclear, da metapsíquica, no plano fisiológico e assim por diante. Por mais que Kardec tenha passado por um conjunto de ações das mais desagradáveis possíveis, por ter se tornado aquele que estava estudando todo o mecanismo da mediunidade, como que ela funcionava, de que forma produzia-se todos aqueles fenômenos daquela época. Por isso, ele foi logo criticado, ridicularizado, mas ele estava se atrevendo a ir lá na frente, trazendo informações que valeria para toda a nossa época, dali até o final dos tempos. Porque a mediunidade nós vamos ter que aprender a lidar com ela o tempo todo. Quanto mais o espírito evolui, mais sensível, mais perceptivo ele fica. E aí nós temos que criar os mecanismos de ferramenta para não ficarmos perceptíveis aos espíritos obsessores ou inferiores, que seriam os vírus, quando a gente faz aquela comparação com os softwares. O espiritismo se firma hoje como ciência avançada que balizou o avanço das ciências a partir dos meados de séculos passado e ainda tem muito a oferecer no futuro. A doutrina espírita surge, contestada, vem caminhando com aqueles seus contestadores e vai caminhando sempre na direção do futuro. Por mais que queiram criticar Kardec, tem que aceitar Kardec, porque ele vai mostrando os caminhos da ciência das comunicações espíritas. As leis que regem os fenômenos mediúnicos foram esclarecidas pelas pesquisas de Kardec e, apesar das dúvidas e críticas irônicas de mais de um século sobre essa inegável conquista científica, então, atualmente confirmados, isso nos mostra a solidez da obra kardeciana. Criticou-se, cada um fazendo as suas críticas, tomando as suas atitudes disso e daquilo, criando as situações às vezes mais adversas, mais abjetas contra Kardec, contra a doutrina espírita. Ela foi conquistando espaço no silêncio, ganhando espaço no silêncio e sempre sendo comprovada naquilo que os cientistas resolvem estudar, usando os métodos certos, é claro. A ação do espírito sobre a matéria, que sofreu contestações sofísticas durante um século, apesar de sua evidência em nossa própria estrutura orgânica, foi ainda agora confirmada pelas pesquisas de cientistas antissoviéticos da Universidade de Kirov, na União Soviética, materialistas e desconhecedores da doutrina espírita. Então, esses cientistas que trabalharam, pesquisaram para produzir determinados fenômenos que transcendiam aqueles aspectos naturais que até então os cientistas viam, quanto mais eles pesquisaram, mais eles chegaram à conclusão que existia sempre esse agente espiritual para produzir os efeitos. E só conseguiria os efeitos se um médium estivesse presente. E quando disser que os soviéticos são materialistas, a culpa política, em qualquer país, a cúpula política vai ser muito materialista.
Mas não quer dizer que todo aquele país vai ser totalmente materialista. E mesmo os políticos que se dizem materialistas, tem muitos aqueles que dizem assim para entrar na corrente. Porque se ele falar qualquer coisa fora daquele padrão, ele perde voto. Então, aceita-se um conjunto de ideias externamente, simplesmente para estar naquela situação de status. Por isso que muitas das vezes, ao querermos criticar um país, seja ele qual for, e aqui no caso a União Soviética, temos que prestar bem atenção que existe a cultura dominante nos políticos, a cultura dominante no povo e a cultura dominante nos cientistas. E assim é que nós vamos saber discernir o que é melhor para um, o que é melhor para o outro e quais caminhos devem ser seguidos por ambos. Deixa o cientista estudar a ciência, deixa o político gerenciar a política e deixa o povo gerenciar suas vidas dentro dos limites de segurança, é claro. O impacto dessa descoberta provocou reações violentas do poder soviético, que se sentiu ameaçada por ela a estrutura ideológica do Estado. Cessaram as notícias sobre a grande façanha científica como uma espécie de excomunhão dos responsáveis, mas a divulgação feita pelas pesquisadoras da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, que estiveram na União Soviética e entrevistaram os cientistas soviéticos, são suficientes para mostrar-nos a grandeza do feito. Então, eles perderam a grande chance de ganhar a projeção mundial, mostrando para o mundo a existência do espírito, a possibilidade e todas as potencialidades e possibilidades do espírito, e serem pioneiros em uma vasta gama de informações e conhecimentos. E pelo visto as pesquisas ficaram um pouco paradas porque não foi-se muito à frente, não foi-se muito adiante, ou então não se divulga, conforme está dizendo ali. A maior e mais constante rejeição dos cientistas às conclusões das pesquisas espíritas sobre fenômenos mediúnicos verificou-se na área dos efeitos físicos. Ainda hoje, no panorama parapsicológico, a própria ciência desses fenômenos é posta em dúvida por cientistas sistemáticos, que se apegam às concepções materialistas ou a posições religiosas sectárias. Estudar a doutrina espírita significa transcender. E para você dar a notoriedade científica à doutrina espírita, às vezes é complicado porque tem os cientistas que não querem nada fora da concepção material e tem aqueles que não querem nada fora do seu sectarismo religioso. Duas posições nefastas e perigosas e desagradáveis que impedem o progresso da humanidade. E às vezes está na mão dessas pessoas impulsionar esse progresso, impulsionar esse conhecimento, mas acabam não fazendo, não cumprindo a sua missão. Para se ter uma ideia desse tipo de oposição, basta lembrar a opinião expressa de um conhecido físico paulista, professor universitário, sobre o fenômeno de materialização. Disse ele que o fenômeno é teoricamente possível ante os conhecimentos atuais da física, mas que, para realizar-se, seria necessária uma quantidade de energia só possível pela obtenção de um período de 200 anos. Então, ele admite que é possível ter a materialização dos espíritos, mas teria que gastar muita energia para que ele se materializasse. Entretanto, como ficou demonstrado nas experiências científicas do espiritismo, e pode ser comprovado a qualquer momento, o fenômeno de materialização é produzido em poucos minutos. O engano do físico foi esclarecido por um pesquisador espírita que demonstrou o seu erro de classificação científica. A materialização não é um fenômeno físico, exigindo 200 anos de funcionamento da usina de Urubucumangá, mas um fenômeno fisiológico. A partir do momento que a materialização não é um fenômeno físico, mas é fisiológico, porque o médium doa uma certa energia que proporciona o espírito se materializar. Mas aí tem outro detalhe. Se o médium doa energia para o espírito se materializar, e em condições normais tinha que ter muita energia para produzir isso aí, significa que o médium doa energia demais nas materializações, e por isso que o Chico foi proibido de produzir materializações. Produziu algumas para mostrar para as pessoas aquela possibilidade e depois se absteve. A ação do espírito sobre o médium provoca a emanação de ectoplasma no seu organismo. O ectoplasma, descoberto e denominado por Richer,
Charles Richer, Prêmio Nobel de Fisiologia, não acumula matéria em grande quantidade para formar o corpo físico real, mas apenas reveste o perispírito ou corpo espiritual do espírito, dando-lhe a aparência de um corpo real. Então, não tem um corpo real ali. Tem alguma coisa que o reveste e que dá a aparência de um corpo real. E com propriedades fantásticas. O físico opinara por engano, embora de boa fé, sobre o fenômeno que não pertence ao campo da sua especialidade e que já fora confirmado por um grande especialista. Toda a produção de fenômeno físico no campo da mediunidade é feita por elaboração e aplicação de energias vitais orgânicas do médium, com a colaboração involuntária dos próprios participantes da reunião em que se verifica a experiência. Então, se um médium está num determinado local para produzir os fenômenos físicos ou fenômenos psíquicos, ele vai buscar energia também nos participantes daquela reunião, daquele local. Então, toda reunião mediúnica, o médium que está dando comunicação, ele precisa da energia do grupo. Então, todos vão estar colaborando, todos vão estar ajudando, todos vão estar participando daquele processo para fazer o melhor possível na obtenção dos melhores resultados, na obtenção daquele fenômeno que se quer. Portanto, a reunião mediúnica sempre reveste-se de muita seriedade de todos os participantes. Os cientistas soviéticos, fascinados pelo sucesso das suas pesquisas e alheios aos problemas ideológicos, constataram oficialmente na famosa Universidade de Kirov que o homem possui um corpo energético que responde pela vitalidade e as funções do corpo carnal. Verificaram que os casos de movimentação e levitação de objetos sem contato, esse corpo energético expande corrente de energias que impregnam os objetos a serem movidos à distância do médium. Então, nós temos um corpo vital, que o médium de efeitos físicos tem o poder de fazer esse corpo expandir e fazer com que ocorra a levitação, o transporte de objetos e tantas outras situações, tantos outros fenômenos que ainda não conhecemos total e plenamente. São essas energias carregadas de matéria orgânica que Richer chamou de ectoplasma e que o professor Crawford, da Universidade de Belfast, catedrático de mecânica, conseguiu observar em toda a sua complexa mecânica de expansão e ação, descobrindo objetivamente o funcionamento de alavancas de ectoplasmas na produção dos fenômenos. Certa vez eu vi um orador espírita falando que muitas das vezes tem uma alavanca que move aqui, move ali, e eu fiquei assim, mas será? É mesmo? E em um dado momento a gente vê que existe essa possibilidade. Porque não é simplesmente pegar uma mesa e suspender, o médium produz energia que eles materializam ali equipamentos, máquinas ultra sofisticadas para produzir uma série de fenômenos. Então é muito mais sofisticado, muito mais complexo, vai muito mais além do que nós imaginamos, do que uma coisa mágica, como se a gente suspendesse esse bloquinho de papel. Não, tem todo um aparato para fazer isso. É lógico que um bloquinho de papel é leve, o espírito pode materializar a mão dele e fazer assim. Mas uma mesa de 200 kg, por exemplo, vai exigir um conjunto de ações para que aquilo possa ser produzido. E dentro disso, as alavancas de ectoplasmas. E outras coisas mais, né? Lembra que a gente estava explicando os fluidos na mecânica no início do nosso estudo? E o fluido da mecânica ele vai de acordo com a lei que rege o funcionamento das bombas hidráulicas. Ele, a partir de uma bomba e o fluido, as mangueiras e os tubos apropriados para que produzam essa força, os fluidos vão produzir uma força gigantesca. E quem diz que não tem uma bomba hidráulica no plano espiritual para pegar esses fluidos do médium e fazer tudo funcionar? Nós temos que começar a entender que a mediunidade não é simplesmente uma coisa mágica.
ela é ultra sofisticada, tem muito mais detalhes, tem muito mais coisas, só que nós não vemos, nós não somos videntes. Então, aquilo que nós vemos, aquilo que percebemos, é o fato que acontece. Aí, por que que eles não fazem mais fenômenos físicos como faziam antes? Porque, como você já percebeu, despende muita energia, desgasta muito o médium e também aos espíritos que participam do fenômeno, e com isso tem que fazer todo um trabalho gigantesco para produzir aqueles fenômenos. Simplesmente para convencer-nos? Não. Hoje nós já temos os livros suficientemente esclarecedores para aquele que quer estudar poder entender. As energias espirituais, que Heine chamou de extrafísicas, não estão sujeitas às leis físicas. Não sofrem a ação da gravidade, não se desgastam na sua projeção ou a qualquer distância e não são interceptadas por nenhuma espécie de barreiras físicas. Experiências, em contrário, realizadas na Universidade da União Soviética por Vasiliev, com o fim de demonstrar que não passavam de um novo tipo de energias físicas, fracassaram por completo. Então, quando tentou mostrar que era um tipo de energia física, não deu certo. Porque tem o fator espiritual, tem um conjunto de ações do espírito. E uma pena. Quando fizeram grandes descobertas, não deram cabo àquelas descobertas, não impulsionaram essas descobertas, ou se deram, guardaram no silêncio dos seus corações e privando a humanidade de informações tão importantes assim, como essas. Dessa maneira, a tese espírita da existência de energias espirituais típicas ficou também comprovada cientificamente. Continuam, e é natural, os debates teóricos a respeito, mas o que importa na ciência não são as opiniões, e sim os fatos. E os fatos, como sempre, continuam fiéis à doutrina espírita. A mediunidade dispõe desses dois tipos de energia, mas não é, em si mesma, nenhuma delas. Então, os fatos continuam sempre fiéis à doutrina espírita quando se trata de mediunidade. Então, a maneira com que eles foram estudando, foram pesquisando, vai trazendo para à tona as realidades, embora os debates sempre existiram, porque tem incrédulos que continuam incrédulos mesmo depois de ver os fatos acontecerem, e com isso tudo vai caminhando das formas mais diferentes possíveis, das formas mais agradáveis ou desagradáveis, para trazer para nós os devidos padrões, os devidos benefícios que vêm nos fortalecer, que vêm ampliar para nós as informações. É fortalecer no sentido de entender, de conhecer, porque quem tem a fé naturalmente daqueles fenômenos é indiferente ao restante. Então nós temos a energia ectoplásmica e a energia espiritual, que é gerada pelos médiuns. Existe uma energia física, existe uma energia psíquica. Mas a mediunidade não são essas energias. Ela é mais ainda. Não há uma energia mediúnica específica, mas apenas a ação controladora da mente sobre a matéria. Essa ação é a mesma que deu origem ao mundo e a toda a realidade, quando o espírito, no caso o princípio inteligente, aglutinou as partículas de matéria e deu-lhes estruturas múltiplas. A relação espírito-matéria é uma constante universal, que se evidencia particularmente nos fenômenos vitais no vegetal, no animal e no homem. Nós temos essa ação inteligente, mais nitidamente no vegetal, no animal e no homem, mas em todas as aglutinações celulares tem uma energia que mantém a vida. Tem uma lei que impera, que rege, que regra as situações. O ímã, por exemplo, se atrai outro material que seja ferroso. São um conjunto de materiais que podem desenvolver a potencialidade de ser atraído ou repulsado por um ímã. Outros materiais não. O alumínio, por exemplo, o chumbo, não se aglutinam em torno de um ímã. Por isso, nós temos que prestar atenção em várias situações e detalhes que
a vida traz para nós, para a gente ver que não é tudo do jeito que a gente quer. Tem uma lei que rege. Assim como o ímã não atrai todo o material metálico, só os que têm características próprias para serem imantados. São vários metais que têm essa característica, não lembro todos aqui. Assim também, muitos metais não têm a característica de ser imantado. Mas o ato mediúnico é o ponto de concentração em que as suas leis se revelam com a devida clareza aos pesquisadores. É natural que os cientistas alheios aos problemas espíritas encontrem dificuldades em aceitar a tese. Além disso, como observou o professor Remy Chalvin, do Instituto de Altos Estudos de Paris, existe no meio científico um caso alarmante de alergia ao futuro. Isso que eu acho incrível, quando você começa a futurizar demais, as pessoas ficam assustadas, eles têm medo do futuro, têm medo das consequências de uma inteligência descobrir coisas, ou talvez eles queriam descobrir e não conseguem, e ficam com ciúme que o outro descobre, eu não sei. Tem N mecanismos que ele disse ali que tem essa alergia ao futuro. O futuro vai chegar. E as grandes descobertas vão ser feitas, e as pessoas vão então desfrutar das benesses do mundo espiritual, vão desfrutar das benesses que as coisas espirituais trazem para nós. E para entender com clareza, os pesquisadores têm que entender a filosofia espírita. Como eles são alheios aos problemas espíritas, não querem estudar a filosofia espírita, eles não vão entender a parte essencial das manifestações mediúnicas e dos fenômenos mediúnicos. E muitas das vezes, por serem cientistas, se julgam no direito de dar opinião, e as pessoas acabam achando que devem dar ouvido a eles, porque eles deram opinião e têm determinados títulos, mas não têm o conhecimento daquela área. Então, são coisas muito diferentes, muito interessantes, que nós temos que observar. Recentemente, proclamou-se no Rio de Janeiro a descoberta de um novo tipo de fenômeno espírita, baseado no princípio da indução. Tratava-se da indução dos estados patológicos de espíritos inferiores a criaturas humanas. Esse fenômeno, tantas vezes tratado por Kardec, nada tem de novo e enquadra-se naturalmente no capítulo das obsessões. A indução de levar doença às pessoas, Kardec já trouxe para nós, há vários livros espíritas que trazem isso para nós. Hahnemann, quando criou a homeopatia, deixou claro que tinha que ter um conjunto de fatores para que tudo pudesse melhorar. Tem uma mensagem dele no livro Os Conhecidos Problemas Psíquicos, que ele mostra claramente que quando tem a obsessão, tem que tirar o obsessor. Porque poucas homeopatias vão conseguir afastar o obsessor. E às vezes afasta e ele volta. E quando vai se tratar de pessoas muito obsediadas com homeopatia, nós temos aqueles que melhoram com um sopro, ou seja, muito rapidamente. Tem aqueles que melhoram com durante um certo tempo, depois volta o problema, e depois melhora e volta sempre menos intenso. E tem aqueles que só melhoram se eles se predispuserem a estudar o Evangelho, se eles se predispuserem a fazer o que precisa ser feito no campo espírita. Vão ter melhoras, claro, se você conhece a homeopatia, você sabe que vai ter melhoras, mas não aquelas que todos esperam. Todo o processo mediúnico é de natureza indutiva. O espírito e o médium funcionam como vasos comunicantes no sistema de relação indutiva da mediunidade. A própria hipnose é também um processo indutivo, porque levou Kardec a acentuar a íntima relação entre hipnose e mediunidade. O obsessor consciente age hipnoticamente sobre o obsedado. Então, o espírito do médium vai estar sempre ali fazendo a comunicação com o outro através de intrincados mecanismos de indução e recepção. Então, um induz o pensamento, o outro recebe. E assim, o obsessor só vai agir de forma hipnótica. E quem já estudou hipnoterapia sabe que a hipnose não funciona com todos e nem todos são aptos à hipnose de A, de B e de C, mas são de Z, E, F. Ou seja,
Entre o hipnotizador e o hipnotizado, tem uma infinidade de regras que têm que ser bem entendidas, senão não funciona. Da mesma forma que já explicamos várias vezes que a mediunidade não é igual em todas as pessoas, porque nem todos têm um software bem adaptado àquele programa, àquele trabalho que se quer realizar. Estes problemas precisam ser estudados com a devida atenção por todos os que se entregam a trabalhos mediúnicos. Normalmente, quando assumem responsabilidades de direção, muitos enganos e muitas desilusões na prática mediúnica decorrem exclusivamente da falta de conhecimento da natureza e dinâmica da mediunidade. Tem que estudar Kardec, tem que estudar obras subsidiárias sérios, que nos esclareçam realmente a mediunidade, e muitas das vezes nós temos que nos abstermos de certos conhecimentos, de certas informações que são nocivas para nós. Então, dentro da mediúnica, dentro da reunião mediúnica, dentro da estudo espírita, nós temos que procurar ver aquilo que vai ser útil para nós. Qual informação vai trazer para a gente conjunto de dados que vai nos fortalecer, que vai nos impulsionar para que tudo possa acontecer da melhor forma possível. É necessário, então, começarmos a trabalhar a fé espírita, o sentimento espírita nos corações espíritas, para que nós possamos, então, entender e agir com a devida segurança, com a devida responsabilidade, o trabalho que precisamos empreender. Muito obrigado pela sua companhia. Mediunidade, conceituação da mediunidade e análise geral dos seus problemas atuais. Um livro de J. Herculano Pires. Interessante, importante, cheio de informações. E vamos para o próximo capítulo. Aguardamos a você lá. Lembrando que o estudo de toda essa obra vai estar numa playlist. E a playlist vai estar no site que se encontra aqui na descrição, abaixo no vídeo, tá?